E cá estamos nós, mais uma vez, 23 de janeiro, 2 da tarde, arrancamos com o programa Consultório, este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar, que conta sempre com a sua participação. Ortopedia é precisamente a especialidade que está em cima da mesa. Vamos aqui falar de um problema comum na população, joanetes, mas depois queremos ouvir também o seu caso, o seu testemunho e ainda a sua dúvida relacionada com este tema ou outra que diga respeito a esta especialidade ortopedia. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297. Ligue já, pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. É muito simples, basta marcar este número de telefone para participar em direto ou então enviar um e-mail com toda esta informação que terá igualmente resposta neste programa que conta sempre consigo. É nosso convidado o Dr. Ricardo Marta, médico especialista em ortopedia com diferenciação em pé e tornozelo no grupo Trofa Saúde, Hospital da Trofa, Braga Norte e Guimarães, a quem agradeço a presença. Muito obrigada. Boa tarde, Seu eu que doutor. agradeço a presença. Boa tarde, é um gosto poder contar consigo e obrigada também pela disponibilidade para depois ouvir e ajudar os nossos telespectadores. Portanto, como eu dizia há pouco, Sr. Doutor, vamos falar de um problema muito comum na população e se calhar começávamos por explicar o que são os joanetes e como é que surgem os joanetes. Sim, é sem dúvida um tema muito interessante porque é um dos problemas mais prevalentes no pé. Cerca de 30% das pessoas até aos 65 anos vai ter joanetes, por isso mais do que uma em cada 4 pessoas ao longo da sua vida vai ter joanetes. Atinge principalmente as mulheres, cerca de 2 vezes mais do que os homens, mas é sem dúvida uma patologia muito frequente e que, lá está, temos que terem atenção e saber como tratar. O joanete, eu trago aqui um modelo anatómico para conseguirmos perceber melhor. Temos aqui os dedos dos pés. O joanete caracteriza-se por um desvio lateral do primeiro dedo em relação ao segundo e também, associadamente, um desvio medial do metatarso. O que é que isto vai causar? Vai causar uma saliência aqui nesta região da articulação e é esta saliência que principalmente vai dar as queixas aos doentes. O desvio lateral do dedo, à medida que vai progredindo, vai causando compressão nos dedos menores e isso também vai causar dores, queixas nos outros dedos, claro. Pode causar feridas entre os dedos por compressão, pode dar dor plantar. Além disso, a deformidade do primeiro dedo vai causar uma alteração do apoiar do pé no chão. Sabemos que 50% da carga que nós fazemos ao andar apoia no primeiro dedo e 50% nos restantes dedos. E ao termos uma deformidade do primeiro dedo, vai haver uma transferência da carga para os dedos menores e isto, não estando os dedos do lado habituados a suportar tanta carga, naturalmente vão surgir queixas, dor por baixo do pé, dor entre os dedos. Claro. E costuma ser uma patologia bastante dolorosa, principalmente pela dor no búneo, na proeminência óssea, aqui nesta região, que dá dor pela compressão do calçado. Podemos chegar a ter ferida, inflamação no búneo e também uma sensação de ardor pela compressão do nervo que passa aqui nesta região. Parece-me algo de facto que causa muito desconforto, não é? E vai interferir de facto com o andar e a qualidade de vida. E o que é que nós precisamos de saber sobre joanetes? Portanto, porquê que existe essa deformidade? O que é que vai causar esse desvio, essa deformidade no dedo grande do pé? Existem várias causas, causas que podemos mudar e causas que não podemos mudar. As causas que não conseguimos mudar são principalmente os fatores genéticos e a etiologia genética aparece em grande parte dos joanetes. Pois. Depois, pé plano, pessoas com pé plano têm maior tendência a ter joanete. A própria instabilidade desta articulação e do primeiro dedo pode levar à formação de joanetes pelas articulações mais instáveis e, consequentemente, mais facilmente se deformam. Doenças neuromusculares, entre outras. Além disso, os fatores que podemos alterar, e esses sim podemos fazer qualquer coisa, é sem dúvida o calçado, não utilizar calçado largo, calçado com tacão e calçado
com bicudo. Obviamente que nem toda a gente que utiliza esse tipo de calçado vai ter joanetes. Claro. Mas quem utiliza esse tipo de calçado tem mais propensão a vir a ter no futuro joanetes. É um dos motivos que leva as mulheres a terem mais joanetes do que os homens. Pode ser a utilização deste calçado, sim, não é? Se sim. os outros fatores de risco também estiverem reunidos, portanto... Claro, sim, sem dúvida. E nesse aspecto, utilizando calçado apertado ao longo de toda a vida, há com um esmagamento da parte da frente do pé, há uma compressão dos dedos e isso vai provocar a deformidade do primeiro dedo, dedos em garra, nos dedos menores e dor plantar. Claro. Portanto, devemos ter em conta a escolha do calçado e os outros fatores de risco. A causa genética, portanto, é hereditária, mas há alguma forma de prevenção? Não, nesse aspecto não conseguimos fazer grande coisa para alterar essa etiologia, não. Mas arrancar com o tratamento aos primeiros sinais e sintomas, sim, poderá ajudar? Sim, claro. Em casos leves, moderados, podemos sempre utilizar calçado mais largo, medicação para a dor, em caso de dor, utilizar um analgésico diariamente. Além disso, também existem umas ortóteses, um espaçador que se coloca entre o primeiro e o segundo dedo e outros dispositivos que corrigem temporariamente a deformidade e pode aliviar a dor naquele momento. Sabemos, contudo, que este tipo de medidas não vai alterar a progressão da doença, porque trata-se de uma doença progressiva e que a tendência é para piorar e não para melhorar. E o tamanho do joanete é determinante, Sr. Doutor? Porque às vezes pode ser pequeno e causar muita dor e até ser maior e não ter tanto desconforto naquele pé, não é? Sim, sem dúvida que o tamanho do joanete é preponderante, até porque, lá está, tendo um joanete maior, é sinal que o dedo, o primeiro dedo está mais desviado lateralmente e isso, consequentemente, vai ter também outro tipo de queixas nos dedos que estão ao lado, no segundo dedo, no terceiro. Pode haver um cavalgamento do segundo sobre o primeiro dedo, quando o primeiro dedo se coloca por baixo do segundo, e isto vai provocar dores com o calçado pela fricção que existe entre o calçado e estas deformidades que existem no pé. Pode acontecer também as pessoas terem joanetes nos dois pés ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Isso ainda causa um desconforto a decorar, não é? Ainda maior. Claro, sim. É perfeitamente possível ter joanetes nos dois lados e tendo queixas, até porque pode haver joanetes, mas a pessoa não ter queixas. O importante aqui é perceber se a pessoa vem à nossa consulta porque tem dor associada ao joanete ou não. Se tiver dor, aí é preciso tratar. Claro. E falando também nessa questão, porque muitas vezes há pessoas que querem tratar o joanete, não têm sintomas exatamente, mas só por uma questão estética. Sim. Nesse caso, o que nós costumamos aconselhar é não tratar joanetes só pela questão estética, porque, primeiro, podemos tornar um pé que não dói num pé que dói, porque vamos passar por uma cirurgia, por um corte no osso, por um tempo de recuperação, e podemos tornar esse pé doloroso quando ele, antes de ser operado, simplesmente não doía, só tinha a deformidade estética. Claro, claro. Em relação ao tratamento, então, Sr. Doutor, para quem tem joanetes com sintomas e que, de facto, causam ali muito desconforto e dor, como já nos apresentou no quadro de sintomas, começamos por uma abordagem conservadora? Sim, sim, sem dúvida. Nos casos leves, podemos começar por uma medicação para a dor, que se pode utilizar diariamente enquanto se tiver a dor. Podemos e aconselhamos a utilizar calçado largo de maneira a que a parte do antepé esteja confortável. Temos que sentir a nossa parte da frente do pé confortável dentro do calçado. Além disso, os dispositivos que corrigem temporariamente o joanete, o espaçador entre o primeiro e o segundo dedo também pode ser utilizado. No entanto, como eu já disse, podem funcionar no momento para diminuir a dor, mas a longo prazo não vão funcionar em termos definitivos.
E quando é que há indicação para a cirurgia? Quando há indicação, quando o doente, com estas medidas que disse anteriormente, mantém as queixas de dor e isso interfere na sua vida diária, no seu trabalho, tem dores diariamente ao andar e isso provoca uma alteração do estilo de vida, a pessoa começa a ficar mais sedentária e obviamente que não queremos isso. Claro, e há muitos casos desses em que as pessoas têm de facto de ser operadas? Sim, porque para a nossa locomoção é essencial o bem-estar do pé. Sim. E se temos dor ao andar no pé, isso a longo prazo vai inevitavelmente tornar as pessoas mais sedentárias porque evitam de andar por causa das dores. Claro. E em que consiste esta cirurgia, Sr. Doutor? Ora bem, existem basicamente duas técnicas, a técnica aberta e a técnica percutânea. A técnica aberta, fazemos uma incisão medial nesta região do dedo do pé, em que vemos diretamente o osso e depois, normalmente, na maioria dos casos, fazemos um corte do osso para realinhar o eixo do primeiro dedo. Podemos fazer outros gestos acessórios e isso depende da gravidade da deformidade. Por isso é que é essencial fazer antes da cirurgia um raio-x para confirmar o grau da deformidade, para depois definir bem que tipo de cirurgia é que vamos fazer ao doente. Na técnica percutânea, basicamente fazemos 2 ou 3 furinhos, também aqui nesta região. São furinhos com alguns milímetros apenas, em que não vemos diretamente o osso, mas vamos ter o apoio do raio-x para guiar os nossos cortes no osso, utilizamos instrumentos que colocamos por esses furos e depois com esses instrumentos vamos fazer um corte no osso, podemos cortar também aqui na falange, de maneira a realinhar o dedo da forma como está neste modelo. E o que é que isso implica depois, Sr. Doutor? Implica um pós-operatório mais complicado? A pessoa fica limitada? Parece-me uma cirurgia, não digo complicada, mas que cria ali alguma limitação para os pacientes, não é? Sim, isso é uma das principais dúvidas das pessoas quando chegam à nossa consulta. Se dói muito, se demora muito tempo a recuperar e, basicamente, tanto nas duas técnicas que referi, a cirurgia é realizada em ambulatório, ou seja, a pessoa vem e vai embora no mesmo dia, sai do bloco operatório a andar. Isso é ótimo. Utiliza um sapato próprio para caminhar, um sapato mais rígido, mas sai a andar e só utiliza canadianas se for preciso nos primeiros dias. Normalmente depois retira as ligaduras e o penso ao final de 15 dias, na mesma altura também, se a cicatriz estiver bem, tira os pontos. Depois, ao final de um mês, se a evolução for favorável, tiramos o sapato próprio e a pessoa volta ao calçado normal e a partir do primeiro mês a pessoa pode ir fazendo a atividade normal do dia-a-dia, sendo que é melhor sempre pensar em 2 meses de recuperação, que costuma ser a média da recuperação dos doentes. Portanto, é um tempo significativo depois dos cuidados, não é? Que deve ter 2 meses, já é algum tempo. Sim. Que pode ter um limite nas atividades diárias, não é? Pelo menos praticar desporto, depende também da função, do trabalho que a pessoa tem. Pode implicar, não é? Algumas alterações na rotina. Este tempo de recuperação tem que ser, porque na maioria dos casos nós fazemos uma osteotomia no osso, e para fixarmos essa osteotomia e depois o osso tem que consolidar e a consolidação do osso demora em média 1 mês, demora tempo e por isso esse tempo de recuperação de no mínimo 1 mês, sendo que as atividades desportivas, o ideal é atividades desportivas com impacto, regressar após os 3 meses. Há algum risco ou há a possibilidade dessa pessoa voltar a ter o joanete exatamente no mesmo sítio onde fez a cirurgia? Depois de ser operado, hoje em dia as taxas de recidiva são bastante baixas.
e normalmente menos de 10%, ou seja, 1 em cada 10 pessoas recidiva. Hoje em dia as técnicas estão mais avançadas, existem múltiplas técnicas e realinhando bem o eixo do dedo na cirurgia, normalmente a taxa de recidiva é mínima. Uhum. Mas quando acontece, Sr. Doutor, pode dizer respeito aos outros fatores de risco, nomeadamente questões genéticas ou comportamento da pessoa? Obviamente que, assim como antes da cirurgia é importante utilizar calçado largo, depois da cirurgia também é importante calçado confortável. Claro. Se a pessoa mantiver os fatores que pode mudar, se mantiver, mais facilmente pode haver uma recidiva, claro. E pode-se também corrigir sequelas de cirurgias, portanto, que já foram feitas com técnicas mini-invasivas? Acho que consigo explicar. Sim, hoje em dia, lá está, estudar antes da cirurgia, estudar bem qual é o problema, se a dor é devido à deformidade residual que ainda existe, se há alguma alteração do pé. É muito importante avaliar todo o pé primeiro e perceber de onde é que vem a dor. Se a dor for realmente de uma recidiva, de uma cirurgia anterior, é possível voltar a operar, voltar a fazer um novo corte e melhorar a situação da pessoa. Claro, e devolver qualidade de vida. É um desafio maior? Sem dúvida, claro. Quantas mais cirurgias, mais difícil é a cirurgia, porque temos provavelmente temos material que no osso, vamos ter que o tirar, temos que saber qual é o material previamente à cirurgia para o conseguirmos tirar, para termos o material adaptado e pronto, e é sem dúvida mais difícil, claro, mas mais difícil. É um desafio, claro. Já percebi que a preocupação com a dor e como é que vai ser o pós-operatório é muito presente, mas que outras perguntas fazem os pacientes? Normalmente as perguntas mais comuns costumam ser se vão ter muita dor, se podem fazer a vida normal, se vão estar muito tempo em casa. E normalmente o que nós dizemos é que, a nível de analgesia, basicamente as pessoas costumam precisar na primeira semana, depois a grande maioria não precisa de analgesia, ou seja, medicamentos para a dor. As pessoas podem fazer o dia-a-dia mais ou menos normal, evitar longas caminhadas, mas podem andar, fazer a sua vida em casa, dar ligeiros passeios fora de casa, evitar só longas caminhadas e esforços. E a nível das restantes perguntas, de momento, agora tem muito a ver com essa limitação, não é? Do dia-a-dia e depois a dor também que vão sentindo. Sabemos que esta cirurgia, pelo menos, é uma cirurgia segura, não é? Nada é isenta de riscos, mas é uma cirurgia segura. E há cada vez mais pessoas também a submeterem-se a esta cirurgia para terem a tal qualidade de vida. Mas quando as pessoas têm algum receio ou vão adiando, qual é o risco que correm de ir vivendo com este joanete e interferindo também com a sua qualidade de vida? Sim, o risco de adiar muito o principal problema é que a deformidade vai ser maior, provavelmente as queixas associadas vão ser maiores na pessoa e a cirurgia também vai ser mais complicada, porque a deformidade, ao ser maior, vai ser preciso um maior grau de correção. E temos que adaptar a técnica ao grau de deformidade. É possível, mas é mais difícil, claro. Claro. Se calhar deixávamos aqui mais uma dica sobre a forma como devemos comprar o calçado, não é? E que calçado é que devemos comprar para atuar como forma também de prevenção? Que tipo de calçado é que devemos usar, Sr. Doutor, no nosso dia-a-dia? Para evitar casos como este, ou outros até. Não precisamos comprar nenhum calçado específico, devemos experimentar o calçado e sentir que o nosso pé está confortável dentro do calçado. Se sentirmos que o nosso pé, principalmente os dedos à frente, estão apertados, estão como que esmagados uns em relação aos outros, devemos comprar o tamanho a seguir até nos sentirmos confortáveis.
Claro. E até lá, então, se houver este desconforto, marcar uma consulta para perceber que tipo de tratamento ou então técnica pode ser utilizada para melhorar, não é? Sim, sem dúvida. Joanete, claro que sim. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por esta explicação sobre este problema de facto tão comum e agora vamos conferir isso mesmo, saber se os nossos telespectadores ainda têm dúvidas. Ouvimos a explicação do Dr. Ricardo Marta, médico especialista em ortopedia com diferenciação em pé e tornozelo no grupo Trofa Saúde Hospital da Trofa Braga Norte e Guimarães e, portanto, agora estamos aqui deste lado disponíveis para ouvir também a sua questão relacionada com os joanetes. Se passou por todo este processo, partilhe também connosco o seu caso, o seu testemunho ou esclareça a sua dúvida relacionada com a especialidade que temos aqui em cima da mesa, ortopedia. Para isso, deve marcar o número de telefone 22-508-3297. Já sabe que dessa forma pode participar em direto no consultório de hoje, edição de terça-feira. Pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos à sua espera após um intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já.